Oi, oi, Angorsers, prazer, meu nome é Maria Eduarda e hoje nós estamos aqui para mais um Depois da Bandeirada, dessa vez pós-GP da Hungria. Mas antes de começarmos, vocês precisam deixar o like, se inscrever no canal para mais conteúdo de automobilismo e também não se esqueçam de comentar as suas respostas sobre as nossas perguntas que a gente vai adorar ler. Também não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. A minha tá aqui embaixo, a do Murilo também, e a do Matheus e do Fabrício, eu imagino que estejam na descrição ou em algum lugar da tela. Então, vamos começar. A primeira pergunta, clássica: quais foram os destaques positivos e negativos da corrida de hoje? Bom dia, Fabrício. Boa tarde, Duda. Boa tarde a todos que estamos assistindo. Bom, destaques positivos, sem dúvidas, foram Oscar Piastri e Lando Norris, que fizeram um trabalho espetacular. Eles souberam administrar muito bem a corrida, fizeram uma corrida muito bacana. É um trabalho espetacular. Destaque negativo, olha, eu não queria dizer ele, mas Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda é um destaque negativo, destaque positivo também para o Fernando Alonso e para o Gabriel Bortoleto. O Alonso, na minha opinião, foi um mestre, como sempre, fazendo um trabalho espetacular, fez uma corrida brilhante e um trabalho magnífico. O nosso menino Gabriel Bortoleto fez um trabalho fora da curva também, um destaque positivo, óbvio, foi o piloto eleito piloto do dia. Enfim, a gente vai ter mais pra frente uma próxima questão que a gente vai falar sobre o piloto do dia, mas eu não vou entrar nessa questão agora. Mas tem um ponto que eu acho muito interessante da gente mencionar, que é como o Bortoleto ele vem crescendo. E não estou dizendo só na pista. Porque não é porque ele pontuou na última etapa, ele vem tendo uma melhora desde o início da temporada. Desde Silverstone, ele vem performando melhor que o Nico. Não sei se eu estou enganado, mas na minha visão, sim, ele vem performando bem melhor do que o Nico, fazendo um trabalho excepcional. Então, são esses. Muito bem. Boa tarde, Murilo. Boa tarde, Duda. Boa tarde, irmãozinho. Nosso querido Fabrício, que a gente apresenta junto também. Ao Matheus também, taca-lhe pau nessa barata, né? A todos os Youngers ligados em mais um programa, né? Em mais um Depois da Bandeirada Fórmula 1. Hoje tratando, então, do GP da Hungria. Uma corrida muito boa, né? Que tivemos, então. Uma bela disputa ali entre as McLarens, inclusive nesse final. Infelizmente, a decepção da Ferrari também, se é que podemos dizer assim, né? Porque, enfim, já vou comentar já, eu só tô dando uma leve prévia do que a gente vai falar então. E o nosso Bortoleto pontuando mais uma vez, né? Então, finalmente, pontos importantíssimos, sexta posição para ele, a melhor posição dele então na temporada. Né, desde então a saída do Felipe Massa, se eu não me engano, em 2017 ali, acho que o GP de Abu Dhabi também, se eu não estiver enganado, né, a sexta posição aí, né, Matheus? É isso aí, né? Mas enfim, é isso. Então essa é a prévia, já vou então falar dos resultados. Destaques positivos e negativos então da corrida que a gente teve. Para mim, destaque positivo então, começando aí, Lando Norris. Provavelmente sim, eu acredito que ele foi um destaque positivo, obviamente, porque, né, conseguiu desbancar e fazer uma estratégia, principalmente contra o Piastri, para poder vencer essa corrida, e soube se manter muito bem, apesar do Piastri ter errado naquele final lá, que a gente viu que quase acertou eles, quase tirou os dois da corrida, na verdade, né, até o Russell brincou depois
naquela salinha do antipódio lá, que seria bom se os dois batessem para ele tentar a vitória e o Russell, mas, enfim, né, a gente vê essa briga constante da McLaren. Eu, na verdade, esperava uma vitória do Piastri, mas infelizmente acabou errando de certa forma a estratégia aí, né, se manteve na pista, o Norris parou antes, então, vamos falar assim, levou essa vantagem depois para sair na frente, então não foi dessa vez para o Piastri, né, Norris levou então, se eu não me engano agora o campeonato fica 9 pontos de diferença entre o Norris e o Piastri, então bem disputado aí, né, principalmente agora, né, esse último GP então antes das férias, que os pilotos têm tempo então de esfriar a cabeça, né, pensar mais, né, vamos falar assim, ter mais cabeça para, né, para poder aproveitar e tudo mais, para depois quando voltar a temporada no final do mês ainda, para poder brigar direitinho, né, e tudo mais. Mas enfim, destaque positivo então, Lando Norris. Outro destaque positivo que a gente teve, acho que o Russell se manteve ali, foi bem o Russell, conseguiu também fazer uma estratégia boa para poder também disputar ali contra o Leclerc, que foi na verdade o Leclerc que errou na estratégia, e a própria Ferrari também, que a gente sabe que a Ferrari hoje foi Ferrari, né? Não vou comentar muita coisa, porque, né, nessa questão estou muito abalado, muito triste, muito decepcionado, muito, entendeu? Mas enfim, então errou na estratégia aí o Leclerc e a Ferrari, né? O Hamilton também ali, né, manteve a 12ª posição ali, mas, né, infelizmente não conseguiu pontuar também, né, a Ferrari, então, enfim, a Ferrari eu já vou comentar já, mas o Russell manteve o pódio. Fernando Alonso foi muito bem também, manteve a 5ª posição aí, foi um desempenho excepcional do Alonso, né, mostrou como que se faz, né, um bicampeão do mundo também. Então, na verdade, na Hungria ele sempre, assim, se a gente for comparar também, ele sempre vai bem, né? Só a gente pegar também 2021 que, né, o que ele fez em 2021 também defendendo o Lewis Hamilton, não sei se vocês vão lembrar, mas eu também assisti aquela corrida e foi uma coisa espetacular, uma coisa excepcional. Então, é mais um GP que ele vai muito bem, né? Teve também, se eu não me engano, a sua primeira vitória na Hungria também na carreira, lá em 2003, se eu não estiver enganado. Então, é um circuito que ele vai muito bem. Então, manteve aí o bom desempenho, o Fernando Alonso. Gabriel Bortoleto, que né, eu não tenho nem palavras para descrever o que ele fez hoje. Foi um desempenho espetacular, fenomenal, excepcional e todas as palavras que vocês puderem imaginar de incrível. Então foi muito bem, manteve também um bom desempenho aí com a Sauber. Como a gente vem debatendo nos programas anteriores, a Sauber que está evoluindo, então Bortoleto está muito bem, mais uma vez também que ele passou por Q3 também ontem na qualificação, então ele vem mantendo esse bom desempenho aí, esse bom resultado, né? Então fez uma corrida espetacular, largou de 7º, terminou em 6º, então, né, ganhando uma posição, mas enfim, foi muito bem o Bortoleto, obviamente muito mais do que merecido, sendo eleito piloto do dia também, né, o Gabriel Bortoleto. E, enfim, então continuando, Gabriel Bortoleto, né, a nossa torcida pelo nosso piloto brasileiro que está dominando, falo, né, principalmente contra o Hülkenberg, que está mantendo esse bom desempenho aí. O Stroll também, assim, a gente, pelo menos eu, sempre critico o Stroll por ele não ser um piloto tão bom assim, por ele ser principalmente filhinho de papai, do Lawrence Stroll, bilionário do mundo da Fórmula 1 lá, enfim, e que comanda tudo, né, o pai dele, enfim, e é dono da equipe, né, então, mas nesse GP ele até que foi bem, né, manteve ali, eu até pensei que ele ia cair mais, mas enfim, manteve ali a 7ª posição, foi muito bem o Stroll. Né, depois a gente teve ali o Leon Lawson na 8ª posição, Verstappen, né, eu achei que foi um destaque negativo aí, porque apesar a gente sabe, obviamente, que o carro da Red Bull não é aquela coisa, ele que tá tirando leite de pedra e tudo mais, né, tanto que o Tsunoda aí
foi apenas o 17º colocado, levou uma volta do líder, enfim. Então foi muito mal também o Tsunoda mais uma vez, né? Mas o Verstappen ainda assim conseguiu se manter ali nos pontos, né? Ainda assim. Então manteve ali na 9ª posição, levou 2 pontos ali para casa. E o Antonelli, que eu acho que ele fez até uma boa prova, né? Com a Mercedes ali, pelo menos pegou o top 10 ali. Mas, enfim. Mas que, né? Desde a Bélgica não vem tendo um bom desempenho também o Kimi Antonelli. Mas destaque negativo, eu acho que foi o Hamilton, infelizmente. O Leclerc também, eu acho que, né, poderia pegar esse pódio aí, mas errou na estratégia e tudo mais, como eu falei, Ferrari sendo Ferrari, infelizmente. Então, como até comentei com a Maria antes, voltamos na nossa programação normal, né, de a Ferrari fazendo, vamos falar assim, burrices, né, assim falo, principalmente contra o Leclerc, que poderia ter pego esse pódio facilmente, mas falo porque largou da pole, né, então, se a gente for... eu, na verdade, debati antes, porque as McLarens, eu já sabia que iam desmancar a Ferrari, mas eu, pelo menos, acreditava que a Ferrari do Leclerc ia pegar pelo menos pódio. Então, né, errou drasticamente na estratégia novamente. O Leclerc depois né, mandou bala no rádio da equipe, então, enfim. E até a gente viu na transmissão que vai ter reunião também lá em Maranello, pelo que parece, eu não sei se é Maranello, mas, enfim, vai ter reunião na Ferrari sobre essa questão aí, né? Então, a coisa tá feia, e enfim, mas, né, vamos continuar falando. Tirando essa sofrência que a gente tem com o Ferrari, enfim, pelo menos com o Bortoleto a gente é feliz, né? Com o nosso patriota aí, porque, nossa, Ferrari é desespero. Enfim, então, Hamilton em 12º, e destaque negativo, Tsunoda, que a gente vem comentando, Colapinto também em 18º, e acho que é isso, né? O Bergman abandonou, então, infelizmente, né, para para tristeza da Maria também, mas enfim, e é isso, acho que esses foram meus destaques positivos e negativos. Vamos continuar aí falando, senão fico enrolando, a gente não sai daqui, mas vamos lá. Pois é, eu fui muito triste nessa corrida. Tivemos Berman, tivemos Ferrari voltando à sua programação, como você já tinha falado antes da live. Essa corrida foi uma maravilha. Bom, Matheus, boa tarde. Boa tarde, Duda. Boa tarde, Murilo. Boa tarde, Fabrício e Youngers. Pois é, né? Eita, que corrida boa, já da Hungria, viu? Vamos ficar 3 semanas de abstinência, viu? Vai ser pesado, viu? 3 semanas sem Fórmula 1 vai ser pancada. Enfim, vamos lá. Meus destaques positivos e negativos desse Grande Prêmio da Hungria. Meu destaque positivo é Lando Norris, né? O Lando finalmente, né, conseguiu se impor perante ao Piastri, né? Porque, assim, ultimamente o Lando estava sucumbindo perante ao Piastri. E na semana passada na Bélgica, isso ficou evidente, ficou latente e evidente. E, assim, foi uma vitória importantíssima para o Lando Norris, para a confiança dele, para o moral dele voltar, porque ele estava vendo que o Piastri estava colocando ele nas cordas, literalmente nas cordas, e é 9 pontos, meu amigo. O campeonato está em aberto e vamos para a segunda metade na Holanda. Vai sair faísca, viu? Exato, viu? Vai sair faísca, viu? A Guerra Fria só está apenas começando, viu? Entre os dois. E, enfim, meu destaque negativo, essa é uma imensa dor no meu coração e um dos maiores pilotos de todos os tempos da história da Fórmula 1, para mim, sem dúvida nenhuma. Um cara que chegar no seu primeiro ano destruir o Fernando Alonso e tirar leite de pedra de uma McLaren que foi horrível no meio da década de 2010, né? E tá tendo anos complicados. E esse piloto é o Hamilton. Tá tendo anos complicados, tá sem confiança. Hoje, esse final de semana ficou muito claro que o Hamilton tá sem confiança. A barata não tá na mão.
brigando muito com o carro, brigando demais com o carro. Gente do céu, cara, foi pavoroso a atuação do Hamilton hoje. Hoje e durante todo o final de semana. Pavoroso. Muito pavoroso. Cara, assim, eu me arrisco a dizer que foi uma das piores performances que eu vi do Lewis Hamilton na Fórmula 1 hoje. Me arrisco a dizer, cara. Me atrevo a dizer. Foi a pior. Essa foi a pior. Desde os tempos de McLaren. O desempenho do Hamilton tá tão horroroso assim. Horroroso. E, assim, difícil, viu? Foi um desempenho muito complicado. Pois é. Bom, quero perguntar para vocês, se na opinião, primeiro eu quero perguntar para a Duda se ela quer comentar alguma coisa sobre isso, você quer comentar alguma coisa? Não, eu acho que vocês pegaram todos os pontos. Tá certo. Quero perguntar se na opinião de vocês, o Charles Leclerc ele poderia ter vencido a corrida, e qual ponto que foi o mais importante para o Leclerc para ele perder a corrida? Começo contigo, Duda. Bom, o Leclerc claramente poderia ter vencido essa corrida. Ele correu muito bem. Quando eu vi ele na primeira posição, junto com o Oscar Piastri ali em segundo lugar, eu olhei para a largada e falei: o Oscar Piastri é um cara que geralmente larga muito bem. Charles Leclerc não vai durar nada nessa largada. Porém, o Charles Leclerc largou extremamente bem. Foi uma largada lindíssima. Oscar Piastri não conseguiu nem pensar em passar ele. E ele estava correndo muito bem. Estava perfeito ali, posição perfeita, tudo perfeito. Só que a estratégia da Ferrari não ajuda, né? Então, o principal ponto para ele ter perdido, com certeza, foi a equipe dele, que é péssima. A Ferrari é uma equipe realmente que ela estraga os pilotos maravilhosos que temos. Mas ele tinha tudo para ganhar essa corrida. A Ferrari estragou essa corrida, contanto que ele ligou o rádio para falar com a Ferrari, tiveram uma DR. E depois que o Piastri passou ele inclusive começou a falar muito para a Ferrari no rádio. Inclusive eu tenho o áudio dele aqui, depois se vocês quiserem ler, mas com certeza ele teria ganhado. Pois é. Vai lá, Matheus. Bom, poderia ter vencido? Poderia. Mas, né, o Leclerc largou muito bem, fez um bom início de corrida, fez uma excelente largada do Leclerc, um bom início de corrida, estava conseguindo controlar as ações do Oscar Piastri. O que foi determinante para o Leclerc perder a corrida foi na segunda parada. Vocês estão ligando os pontos aqui? Foi a segunda parada que foi um ponto determinante. Porque, assim, a McLaren mandou... tanto é que foi na transmissão do Fabrício. Falei, Fabrício, a Ferrari mandou o Leclerc parar agora. Parou o Leclerc. E aí, na sequência, a McLaren blefou. E aí, a Ferrari caiu que nem um patinho feio no blefe. Caiu que nem um patinho feio. Caiu. Mas caiu mesmo. Literalmente caiu. Caiu que nem um patinho feio. A verdade é essa. A Ferrari foi feito... Foi pego de surpresa. Foi feito de trouxa. Na segunda parada. Foi feito de trouxa. Trouxa. Entendeu? Essa é a verdade. Essa é a tônica, gente. A Ferrari perdeu a corrida aí. Perdeu aí. Vocês estão reparando nisso? Eu fiquei matutando isso pós-corrida. Foi aí que o Leclerc perdeu a corrida. E o pódio, consequentemente. O Russell. Que Leclerc, mais uma vez, você larga na pole e não consegue converter em vitória, hein? Isso é um problema muito grave, viu? Isso é um grave problema.
Perdão te cortar, Matheus, mas eu falei que o Leclerc ele tinha um problema de converter pole em vitória. Eu mencionei isso. Não, nada, Fabrício. Você que manda. O programa é seu. Enfim. Então, assim, é complicado, gente. Sabe? Nossa senhora, é a Ferrari sendo a Ferrari, né, cara? Não pode elogiar a Ferrari antes do momento. Esse é o problema. Não pode elogiar a Ferrari antes do momento. Você vê quando os caras estão acertando a mão na estratégia. Aí tem hora que os caras começam a fazer uma lambança e aí não para mais. E aí não para. E aí segue a rodo, segue adentro. Essa é a tônica dessa temporada. Essa foi a tônica da Ferrari nessa primeira metade de campeonato. Umas sucessões de erros. A Ferrari. Vocês estão percebendo isso? Pois é. Então, assim é muito complicado a situação da Ferrari. É muito complicado. O Federico Garcia, a batata dele tá assando. Os italianos, a imprensa italiana tá caindo matando em cima dele. E não é de hoje não, tá? Não é de hoje. Não é de hoje. Isso é desde o princípio do ano. Isso é desde o princípio do ano. O carro da Ferrari, ele é um carro muito mal nascido. Muito mal nascido. O carro da Ferrari tá arisco demais. Sabe? É um carro arisco, mal nascido. O Hamilton tá brigando com a barata o tempo todo. O Leclerc tá fazendo das tripas coração, das tripas corações para tirar leite de pedra desse carro. Entendeu? Aí é o que mata, entendeu? E o Garcia tá aqui, ó. Mesmo assim, eu não sei como que a Ferrari renovou o contrato do Garcia, né? Eu esperaria um pouco, porque a batata dele tá assando muito. Esse é o ponto. Pois é. Eu iria comentar o porquê que a Ferrari renovou o contrato com o Fred Vasseur, mas acho que não vou comentar sobre isso, não. Vai lá, Murilo. Meus amigos, difícil falar da Ferrari, né? Difícil falar da Ferrari, ou melhor, difícil elogiar a Ferrari, né? Parece que é uma zica, né? Quando a Ferrari vai bem, a gente, nossa, fica com aquela expectativa alta, aí chega na corrida, aí você já sabe o que acontece, né? Aí, que nem o Matheus falou, vira uma lambança, tudo se perde, aí já era. Principalmente na questão de estratégia que a gente vê, né? Então acho que esse que é o ponto principal. A Ferrari não sabe praticamente gerenciar o modo de estratégia da corrida. Não tem como, né? Assim, você vê, o Leclerc largou na pole. Poderia, obviamente, a pergunta, né, que eu realmente, só recapitulando aqui, né, se o Charles Leclerc poderia ter vencido a corrida e em qual momento que fez o Leclerc perder a corrida. Cara, na minha opinião, obviamente foi a questão da estratégia da equipe. Às vezes até o piloto... até vi algumas notícias aí na internet, algumas imagens, que talvez a Ferrari não saiba escutar os pilotos também, né, na questão de estratégia, até na questão de, né, tentar alguma coisa diferente ali, principalmente com o Leclerc sabe como que funciona, né, ele tá desde 2019 na equipe e tudo mais, então ele sabe, né, mas ele continua sofrendo, né, então a gente vê que não adianta, a Ferrari é Ferrari e sempre vai ser Ferrari. Então, infelizmente, né? Dói falar isso, mas é verdade, cara, é real, porque a gente vê que nessa questão aí do GP da Hungria hoje, a questão máxima, a questão principal, na verdade, foi o conceito da estratégia. A McLaren soube muito bem lidar ainda, mesmo mantendo na segunda e na terceira posição no início, se eu não me engano. Ou melhor, na segunda e na quarta, né? Porque o Russell estava em terceiro, se eu não me engano, na largada. Ele tinha pulado, eu acho. Não vou lembrar agora. Mas, ainda assim, a McLaren conseguiu se manter muito bem. E a Ferrari, que estava liderando até então, né? Até ainda assim fez uma boa largada com o Leclerc, manteve tudo a primeira posição. Estava abrindo também do Piastri ali. A gente viu que tinha uma certa vantagem também para o Piastri. Poderia
muito bem administrar essa vantagem aí, mas o que acontece é a questão das paradas da estratégia, né? A Ferrari chega ao momento da parada da estratégia, a Ferrari não sabe administrar isso aí. Tudo se perde, as outras equipes né, fazem sua estratégia certinho, como é o caso da McLaren, né, meteu uma blefe, e a Ferrari, né, como disse o Matheus também, a gente viu isso acontecer, caiu também nessa blefe. Então, foi um erro total aí da Ferrari de pelo menos tentar pegar o pódio, né, pro Leclerc. E o que, né, tomou do Russell também, e aí terminou pelo menos na quarta posição, mas, né, uma vantagem grande aí pro Alonso, porque, né, enfim, se não fosse isso também, acho que perderia até por isso, né, de tanto que foi ruim essa estratégia aí da Ferrari, infelizmente, com o Hamilton também, mas o Hamilton tá, né, brigando como pode ainda com o carro, mas na questão de estratégia aí do Leclerc, a coisa tá feia, a gente sabe como funciona a Ferrari, né, então a gente, para falar a verdade, a gente realmente, como disse o Matheus, a gente não pode botar muita expectativa, principalmente na questão da qualificação e dos treinos que a gente tem na sexta e no sábado, essa expectativa que a gente não pode ter para a corrida também. Então, porque a gente sabe, né? Então, eu acho que até é uma questão de zica, né? Porque a gente elogia a Ferrari, fala bem, tudo mais. Nossa, pegou pole, fez uma volta extraordinária, principalmente ontem, né? Desbancou as McLaren na pole position e tudo mais. Aí chega na corrida, né? Começa bem, mas aí chega na hora da estratégia, das paradas, aí vai embora tudo que a gente botou de expectativa e a gente sofre isso aí. Então, infelizmente, respondendo a pergunta, sim, Leclerc poderia ter vencido, apesar das dominâncias das McLarens, mas porque o Leclerc começou muito bem a corrida, só que a questão de estratégia principal, né? Então, acho que esse foi o principal momento que fez o Leclerc perder a corrida. Foi a questão de estratégia da equipe, e a Ferrari tomou um blefe da McLaren, e aí desandou e perdeu até o pódio com isso aí pro George Russell. Antes de você comentar, Matheus, só quero comentar uma coisa, porque Ferrari sendo Ferrari e Leclerc sendo Leclerc. Porque o Leclerc, ele é um piloto que ele é experiente, ele é um piloto inteligente e ele é um bom piloto. Mas essa questão dele de não conseguir converter pole em vitória, o Leclerc tem 26 poles, 26 vitórias, ele tem 26 pole positions. Ele é um piloto que, poxa vida, o Vettel sofreu na mão dele, não digo que outros pilotos também não sofreram na mão dele. Leclerc tá na Ferrari há, acho que 6 anos. Não. 6 anos. 6 anos ele tá na Ferrari. E ele não consegue converter uma pole em vitória. Ok, na maioria das vezes, não estou dizendo que, nossa, o Leclerc não é um bom piloto, o Leclerc é um excelente piloto, mas ele precisa saber lidar com algumas coisas. E é isso. Vai lá, Matheus. Não, e assim, o Fabrício, Murilo e Duda, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês também, cara. Uma coisa pra vocês também. A Ferrari, olha, sabe quando uma pessoa faz uma estratégia de corrida, como a Ferrari fez hoje, em Hungaroring, uma estratégia, assim, para mim, claramente ela perdeu a corrida na segunda parada. Porque a McLaren chama o Piastri, tradução, isso engana a Ferrari imediatamente chama o Leclerc, e aí o Leclerc, e aí a Ferrari fica sem alternativa. Sem alternativa, foi pego de calça curta, com a mão na frente e outra atrás, e aí não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Entendeu? Então, assim, honestamente, né, não dá para elogiar a Ferrari. Não dá. Eu não consigo elogiar a Ferrari, cara. Ultimamente, eu tô com o pé atrás, assim, da Ferrari.
literalmente com o pé atrás da Ferrari. Porque a Ferrari, você pensa que a coisa vai, a coisa vai andar, você pensa que a coisa vai andar, vai frutificar, então assim, e a coisa não anda, a coisa não frutifica para a Ferrari. Assim, é uma sucessões, Lamas, sucessões, sabe? Assim, fica complicado, fica terrível. O Leclerc tem esse grave problema de não converter pole em vitória. Isso é um problema muito grave. O Leclerc não é um mau piloto. O Leclerc é um bom piloto. Mas ele, assim, ele ainda precisa maturar. Parar de cometer erros bobos. Parar de cometer erros crassos, entendeu? Esse é o grande problema do Leclerc. Porque o Leclerc comete erros, assim, erros infantis. A punição que ele tomou 5 segundos foi um erro infantil dele. Foi um erro infantil, literalmente infantil. Literalmente. E sem contar o passadão que ele tomou do Russell, hein? Leclerc, você tá tomando... Leclerc, mais uma na cabeça que você leva, hein? Plau na cabeça que você leva, irmão. Ferrari só levando na cabeça, hein? Tá dura a vida do ferrarista, hein? Tá dura, hein? É aquela receita que eu sempre digo para alguns amigos meus. Deixa um doce do lado, porque ferrarista, eu sei que você vai ter problema durante final de semana de corrida, eu sei bem. Deixa um doce do lado, um remedinho, uma água, porque a situação tá grave, viu? Tá grave, hein? Muito grave, viu? Muito grave. E eu não vejo salvação para a Ferrari na segunda metade de campeonato a partir da Holanda. Não vejo. Não consigo ver. Eu não consigo ver o Norte. Esse ano tá completamente perdido. Esquece esse ano. Ferrari esquece esse ano. Esquece, joga fora, apaga e reza, meu amigo, para ter uma barata boa no ano que vem com esse novo regulamento. Reza, só isso. Reza San Gennaro, reza o Papa Leão 14, que a coisa tá péssima para a Ferrari, tá péssima. Murilo, acho que a gente vai precisar seguir a dica do Matheus. Eu vou ser o Fabrício, né? Verdade. E assim, é uma coisa que, assim, acho que chega em determinado ponto que tanto Leclerc quanto Hamilton, acho que chega em um determinado momento que, assim, obviamente, é um teste para cardíaco, né? Trabalhar na Ferrari é um teste para psicológico, né? Vamos falar assim, né? É loucura, né? Loucura para tentar aturar isso aí, né? Tudo isso que eles fazem, toda a sofrência que eles sofrem aí. Claro, isso tirando a gente que é torcedor, mas eles principalmente, imagina lá, né? O cara tá lá na frente, né? Falando aí do Leclerc, largou na pole, tava tentando, pelo menos até no início ali da corrida, tava se mantendo, tava tentando abrir para cima ali, né? Já tava, na verdade, abrindo para cima do Piastri da McLaren. E aí vem a Ferrari, chega na hora das paradas, faz isso aí, cara, mas toda corrida, será que toda corrida? Claro, mais uma vez repito, Ferrari é Ferrari, mas, cara, ele tá desde 2019, imagina tudo isso que ele passa, cara, ele vai, entendeu? Desculpe a expressão, mas, né, se suicidar, enfim, né, porque, nossa, é uma coisa, né, grotesca o que a Ferrari faz, então, né, peguei pesado agora na expressão, mas vocês entenderam, né? É um teste para cardíaco mesmo, é um teste psicológico. Imagina para nós que é ferrarista desde sempre e passa por tudo isso sempre. E parece que a gente gosta de sofrer, né? A gente gosta, cada corrida sofre ainda mais e passa e em dado momento tem aquele ponto de alegria, a gente elogia e tudo mais, aí chega na corrida, nossa senhora, é um desespero e tudo mais. Mas é isso. Você falou de ataque cardíaco, eu lembrei de uma coisa.
Enfim, Pode falar. depois eu te falo do que eu lembrei. Ó, Mas enfim, era só aqui isso. pros ferraristas. Aqui pros ferraristas, ó. Doce, ó. Não, Doce. docinho, Pelo menos pra alegrar o coração, porque a situação tá horrível pra Ferrari, viu? Horrível. Coisa tá feia. Mas vamos lá. Bom, Duda, essa questão é sua, vai lá. Você quer falar alguma coisa sobre o que você acha do Leclerc? Não. Tá bom, então. A Ferrari me decepcionando mais uma vez, mas tá bom, não quero falar sobre isso, não. Já perdi a paciência com o Leclerc. Bom, a terceira pergunta é como vocês analisam a corrida do Oscar Piastri? Murilo? Bom, vamos lá. Então, vamos mudar de assunto agora, porque a coisa tá feia. Vamos lá. Oscar Piastri, eu acho que, assim, ele, em certo dado momento, acho que ele tomou do Norris, vamos falar assim, na questão da estratégia. O Norris conseguiu se sobressair, então, nessa corrida, né? Apesar de o Norris também ter liderado os treinos e tudo mais, mas o Piastri estava sempre ali próximo. Na verdade, em dado momento, o Piastri errou na estratégia também. Por isso, até com isso, a McLaren ainda assim conseguiu dar o blefe na Ferrari, né? Porque o Piastri errou na estratégia, a gente viu, né? Porque ele se manteve na pista, né? E caiu praticamente no colo do Norris. Então, a hora que ele parou, o Norris saiu lá na frente. Mas ainda assim, o Piastri conseguiu parar antes, dar esse blefe na Ferrari. A Ferrari tomou, que nem o Matheus disse aquela hora, a Ferrari caiu que nem um patinho feio, enfim. E aí o Piastri ainda assim conseguiu chegar no Lando Norris com os pneus novos, né? Porque o Lando Norris também, apesar de o Piastri ter tomado do Norris, mas o Lando Norris já tinha um pneu de muitas voltas já, acho que 20 e poucas voltas já tinha o Lando Norris, o pneu já estava muito gasto, e o Piastri daí depois se manteve na pista, né? Ficou liderando, mas aí caiu no colo do Norris, porque o Norris foi tirando e virando mais rápido, tanto que a gente via na prova, fazia a volta mais rápida atrás de volta mais rápida, ia chegando no Lando Norris, no George Russell, que estava ali na frente também, mas tinha caído, nesse momento, no colo do Lando Norris, né, nessa questão da estratégia, só que ainda assim conseguiu, vamos falar assim, consertar esse erro, o Piastri. Só que daí, nessa questão, falo de chegar no Lando Norris. Então daí, né, ficou ali, voltou na segunda posição, mas foi tirando a cada volta, e daí nas voltas finais a gente viu que Piastri até, vamos falar assim, se empolgou um pouco para tentar a ultrapassagem pro Lando Norris. Aí eu já achei que nessa questão aí errou também, acho que poderia ter segurado para tentar atacar em outros pontos da pista mais para frente, né, e nas próximas voltas também. Então quase, a gente viu lá, quase acertou o Lando Norris e tirou os dois da prova. Aí sim, acho que se tivesse essa batida, nossa, ia ser ia esquentar a parada, mas enfim. Mas o Lando Norris acho que conseguiu se manter bem. E o Piastri, assim, é que ele, na verdade, então, errou de um certo modo na estratégia, mas foi ainda assim tirando do Lando Norris, né? Então, acho que se não fosse isso, obviamente, acho que provavelmente ele teria vencido no GP da Hungria, né? Não que o Lando Norris não estava bem, ele estava bem, foi muito bem na corrida também. Mas, né, o Lando Norris conseguiu se sobressair, né, caiu ainda assim no colo do Norris, o Piastri ainda foi chegou, mas não conseguiu passar, e aí o Lando Norris venceu. Mas é isso, acho que essa é a minha análise do Piastri em si. Ainda assim, claro, lidera o campeonato, mas a gente vê que a vantagem cai agora para 9 pontos apenas. Então, dependendo do próximo GP, obviamente, claro que, né, a gente vê essa dominância da McLaren, então a gente vê que a cada GP assim, é muito mais, vamos falar assim, muito mais fácil a McLaren conseguir uma dobradinha, mas a vantagem não é tão grande assim, né, nesse caso, dependendo dos resultados dos dois, tanto que se o Piastri continuar chegando na frente do Norris, ele cresce a vantagem, mas se o Lando Norris continuar mantendo chegando na frente do Piastri, ele vai reduzindo e chega e passa no campeonato. Então isso é muito importante pro Lando Norris, tanto que a gente tem uma diferença aí, né, de, deixa eu ver, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, diferença de 7 pontos do segundo para o primeiro colocado.
Então, a vantagem agora cai para 9. Perdão te cortar, mas eu quero lembrar uma coisa muito bacana, é porque eu estava dando uma passada aqui, e aí, hoje, para quem não sabe, o Rafa Câmara, brasileiro, foi campeão na Fórmula 3. E, Murilo, você se lembra quem fez a matéria da confirmação do Rafa Câmara na Fórmula 3? Essa, se você não lembrar, é mancada, velho. Lembro muito bem. Foi você, meu filho. Sim, eu lembro, eu sei. Pô, você também Mas não enfim. lembra essa? Enfim. Aquela matéria foi no dia 7 de outubro de 2024, velho, como o tempo voa. Exato. Perdão, pode prosseguir. Sim. Eu, na verdade, né, se a gente tiver mais tempinho aí, né, der tempo de a gente comentar tudo, a gente até, quem sabe a gente até comenta sobre o Câmara que foi campeão hoje. Mas enfim, voltando a falar para mim também não perder o raciocínio, e assim, a vantagem então vai caindo, né? Então, Lando Norris agora chega, como eu falei, agora a gente vai ter essas férias então de verão, vamos falar assim, né? Férias dos pilotos, as equipes então da Fórmula 1, e o Lando Norris, consequentemente, isso é bom, né, para o Lando Norris, vamos falar assim, num certo momento que ele tem mais, não só para ele, na verdade, mas para os pilotos também, mas, né, falando dele agora que está reduzindo essa diferença para brigar pelo título, consequentemente a gente vê também que vai se amadurecendo um pouco mais, vai tendo um pouco mais de, né, de vontade, vamos falar assim, de vencer, ao contrário do que ele tinha falado, pelo menos no início do ano, que jogou a toalha, assim, o Piastri ia dar uma volta em mim, ia não sei o que, eu ia, né, Lando Norris falava assim que, nossa, eu ia tomar do Piastri de vantagem, de tudo mais, foi o que ele falou no início do ano, não sei se vocês estão recordados aí, mas ele praticamente tinha jogado toalha. Mas aí a gente vê que isso é bom, de um certo momento, que ele vai se amadurecendo um pouco mais, né? Os pilotos também e tudo mais. E vai reduzindo a vantagem, né? Então vai mantendo esse bom desempenho aí, vai cometendo menos erros, né? Vamos falar assim. Não que ele não cometa mais, mas, né, vai reduzindo essa taxa de erros. Tanto que eu já comentei antes, né, nos programas anteriores, que eu já acho que o Piastri já é um piloto mais competente, mas o Norris está se amadurecendo mais. Então, isso é legal de se ver, né? O Lando Norris chegando também de um certo ponto ali. Mas, enfim, eu acho que é isso, né? Então, acho que o Piastri, na verdade, né? Vocês analisam a corrida do Oscar Piastri, essa pergunta. Mas eu acho que é isso. O Piastri, na verdade, errou ali na startup da estratégia, manteve a segunda posição, mas poderia ter vencido também. Né? Se não fosse isso daí, poderia ter vencido mais uma vez e ter estendido mais agora. O campeonato ficar, vamos falar assim, acirrado, já está acirrado, né? 9 pontos de diferença, dependendo do resultado aí já o Lando Norris já toma a ponta do campeonato. Claro que ainda assim é difícil, né? Porque o Piastri praticamente não comete erro, mas vamos ver como que vai sair os pilotos então no próximo GP. A gente tem um tempinho então aí, vai ser no final do mês, para o GP da Holanda aí em Zandvoort. Inclusive, a Fórmula 1 dá uma pausa de 3 semanas e volta no dia 31, nos dias 29, 30 e 31 de agosto. Depois, no dia 5 de setembro, no final de semana dos dias 5, 6 e 7 de setembro, dia da independência do Brasil, teremos o Grande Prêmio de Monza. Eu ia falar Imola, como eu falei praticamente a semana inteira com o Matheus. Mas teremos lá o final de semana em Imola. Falei Imola, Monza. Agora foi sem querer. Mas vamos lá. Vai lá, Duda. Pode ficar, a pergunta é sua. Calma aí. Para você responder. Bom, o Piastri, fenomenal. Fez um trabalho fora da curva. Magnífico. Eu não tenho palavras para descrever o quanto o Piastri foi inteligente. E ele soube administrar a corrida. Ele, quando passou o Norris, ele soube manter. Ele, quando passou o Leclerc, soube manter. Ele, enfim, fez uma corrida espetacular. É isso. Matheus, por favor.
Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Assim, Duda, Piastri fez uma corrida, uma boa corrida. Poderia ter vencido? Poderia. Mas só que ele quase jogou a corrida das McLaren fora. Quase. Mas quase mesmo. Literalmente quase. Na primeira tentativa onde ele teve que dar fritou os pneus na curva 1 e quase tocou no Norris, quase jogou a corrida fora ali. No final da corrida, melhor dizendo. E assim, o Piastri errou na estratégia. Ele perdeu a estratégia, ele perdeu a corrida, na verdade, errando, fazendo a primeira parada, ficando tempo demais na pista. No que ele ficou voltas a mais do que o Leclerc na primeira fase da corrida, ele perdeu terreno. E numa dessa, o Norris ganhou o terreno. Perante ao Piastri, perante ao Leclerc. E a ultrapassagem que o Piastri fez para cima do Leclerc foi bonita. Foi bonita. Foi belíssimo, foi uma belíssima manobra. Do Oscar Piastri. O Piastri tem uma vantagem de 9 pontos, é uma gordura pequena. Muito pequena. Uma gordura pequena. Era 16. Né? Então, assim, o Piastri tá tendo inteligência. De falar assim, opa, não dá para ganhar, vamos para o segundo. Se não der para o segundo, vamos para o terceiro lugar. E assim vai, assim sucessivamente. Então, assim, o Piastri fez o que dava para fazer. Até porque o Norris acertou sem querer, né? Acertou no modo chave, sem querer querendo. E acabou ganhando. Foi no modo sem querer querendo. O Norris foi uma estratégia sem querer querendo, né? Porque, assim, essa corrida, assim, ela estava desenhada, tecnicamente falando, ou pro Leclerc, ou pro Piastri. E aí o Norris antecipou a parada. E aí pegou os dois com uma mão na frente e outra atrás. Então, foi uma vitória merecida, foi uma vitória justa, foi uma vitória justa, sim, foi uma vitória justíssima. Do Norris, né? Que encurta para 9 pontos a vantagem no Campeonato Mundial. E, meu amigo, e eu vou falar uma coisa aqui para vocês, meu amigo. Vocês podem me cobrar o que eu tô falando. Duda, Murilo, Fabrício, vocês podem me cobrar o que eu vou falar, cara, agora. A Guerra Fria já começou. A Guerra Fria já começou. Dentro da McLaren. A Guerra Fria já começou. Começou, sabe aonde? Sabe aonde começou? Naquela declaração do Zac Brown, que quer ver o Norris ser campeão do mundo. Vocês estão se atinando aí? Naquela declaração do Zac Brown, começou a Guerra Fria aí. Mas eu vou, desculpa te interromper, mas o Zac Brown, por que ele de achos falou isso? Porque o Norris está na McLaren desde que ele estreou na Fórmula 1. Então, pô, é que nem você chegar e perguntar para vamos lá. Vamos pegar uma equipe aqui. Vamos pegar uma equipe aleatória. Sauber, vai. Pô, você tá lendo meus pensamentos, porque eu ia falar a Sauber. É que nem a gente pegar a Sauber e dizer que é que nem o Mattia Binotto chegar e falar, eu quero que o Hülkenberg seja campeão do mundo. Eu gostaria que isso acontecesse? Claro que eu gostaria. Mas quero que o Bortoleto seja campeão do mundo também. Não, Murilo. Pô, velho. Que lindo, mano. Murilo, você lembrou daquilo? Meu. Não, só achei engraçado. Pelo amor de Deus, velho.
Bom, é que assim, enfim, voltando a falar do... Peraí, Eu já sei porque você lembrou daquilo. Não, ó. Só Depois, falando gente. nesse contexto que o Matheus falou. Assim, o Zac Brown pode até ter falado pro Norris, né, quero que você seja Não, ele campeão falou do isso. mundo, tem a minha preferência e tudo mais. Claro que é um piloto britânico, tá numa equipe britânica, todos eles são britânicos, enfim, né, tem uma coisa britânica, tudo britânico ali, né. Mas o Piastri não vai Essa deixar foi isso boa. fácil. Uma coisa britânica, tudo britânico. Essa foi boa. Entendeu? Eu É tudo gostei. britânico, né? Mas enfim, mas o Piastri a gente sabe que ele não vai deixar barato sair, ele não vai deixar fácil. Não é porque o Zac Brown vamos falar assim, tá ali passando a mão na cabeça do Norris para ser campeão do mundo e tudo mais, tá ajudando de certa forma ele ali e tudo mais, claro que, né, ele quer CEO da equipe, mas né, tem uma certa, vamos falar assim, uma certa preferência para um piloto britânico, que é o Lando Norris, né, que obviamente tá desde 2019 também na equipe McLaren, o Lando Norris, quando chegou também, mas o Piastri agora, nesse momento que ele tá brigando pelo título, ele não vai deixar isso barato, então ele não vai deixar isso fácil, né, não vai deixar, só porque o Zac Brown prefere o Norris para ser campeão, eu vou jogar as cartas também na manga, ou melhor, vou jogar, né, as cartas na mesa e vou deixar, entendeu? Não, ele não vai deixar isso barato também, né, então apesar de o Zac Brown ter falado isso, o Piastri, ele vai continuar brigando pelo título, podem falar o que quiser, né, a equipe interna ali, mas porque ele também quer ser campeão do mundo, né? Então são dois pilotos ali que nesse momento agora estão brigando pelo título, né? Como eu falei, eu acho que o Piastri tem mais competência do que o Norris ainda, apesar do Norris estar se amadurecendo, né? Como a gente comentou, né? E espero que continue amadurecendo nessa questão aí, até para poder brigar pelo título. Mas eu acredito que assim o Piastri, apesar de toda essa fala aí, de toda essa especulação da própria equipe, vamos falar assim, em prol de Lando Norris, por ser um piloto britânico, eu acho que o Piastri não vai deixar isso barato, claramente. A gente vê que ele não. Entendeu? Tanto que a gente viu também, principalmente no GP da Inglaterra, que ele, né, teve certo dado momento, foi uma corrida caótica também, mas o Lando Norris venceu, né? E o Piastri ficou muito, a gente viu na expressão dele, ficou muito, muito mesmo chateado, sem expressão nenhuma, mesmo, né, o Lando Norris vencendo, chegou em segundo o Piastri, mas estava sem expressão nenhuma, tava lá no pódio, erguia assim o troféu, mas tava sem expressão nenhuma, tava muito, sabe quando tá muito, né, não vou falar triste, mas decepcionado com a equipe, né, por ter, né, mas enfim, claro, obviamente, foi uma corrida caótica aquilo lá, mas teve a questão da estratégia também. Então, o Piastri também, nessa questão aí, tomou do Norris e ficou, né, também não ficou feliz, não. Então, a gente vê pelo próprio Piastri que, né, ele vamos falar assim, tomando do Lando Norris, ele, né, ele não fica feliz, né? Então, ele não vai deixar isso barato. Mas, enfim, vamos passar aí para as próximas questões. A G1 se desgastar em 70, 80 minutos. Enfim. A próxima questão é minha, né? É isso mesmo. A gente falou do Piastri, é isso mesmo. Em sua opinião, qual foi o piloto do dia? Começo contigo, Duda. Bom, piloto do dia. Tivemos muitos pilotos bons hoje. Mas o meu piloto do dia, eu acho que vai mesmo pro Bortoleto, porque realmente, obrigada, Murilo. A performance do Bortoleto foi incrível. O Bortoleto ele é um piloto incrível e ele tá, enfim, com um carro, né, que foi evoluindo, como a gente tinha falado bastante na última live, a Stake evoluiu muito. Então, é bem interessante isso. E,
o Bortoleto fez uma belíssima corrida. Tivemos outros pilotos que pilotaram muito bem. Porém, eu acho que foi bem merecido o piloto do dia, que ele, inclusive, venceu. Vai lá, Matheus. Bom, Fabrício, Murilo, Duda, eu vou bem fora da Duda. Que a gente precisa... tudo bem, a gente precisa ressaltar... Para mim, piloto do dia, para minha piloto do dia, grande surpresa da corrida, para mim foi o Alonso. O Alonso fez uma corridaça. Não, gente, o Alonso fez uma corridaça. Uma corridaça. O carro da Aston Martin, gente, a Aston Martin estava desaparecida. Nessa primeira metade de campeonato. Durante toda a primeira metade de campeonato. E termina com um bom saldo essa primeira metade de campeonato na Hungria. O que o Alonso guiou durante todo o final de semana. O Alonso tirou leite de pedra. É um cara que cuida muito bem dos pneus. A gente precisa ressaltar o Alonso. Olha, assim, o Alonso é um baita piloto. É um excepcional piloto. Excelente piloto. O Fernando Alonso. Mas ele poderia ter mais títulos? Poderia ter mais títulos. Se não fosse as escolhas de carreira, os movimentos de carreira dele e a personalidade dele que atrapalhou muito ele. A personalidade do Alonso atrapalhou ele. Porque era para o Alonso ser no mínimo, de viagem, pentacampeão. Facilmente. Eu tô indo bem fora da Duda mesmo aqui, porque ninguém tá falando, né, do Alonso. Ninguém tá falando tanto assim do Alonso. Ninguém tá falando tanto assim. Entendeu? Ninguém tá falando tanto assim do Alonso. Tudo bem. Bortoleto também fez uma série de corrida? Fez. Mas o Alonso me chamou a atenção pelo bom desempenho dele. Na classificação, no treino classificatório. Fez um ótimo treino classificatório, o Alonso. Assim, volta ao top 5. Depois, podemos pegar desde o GP do Brasil, que o Alonso, GP de São Paulo, na verdade, que o Alonso não performava no grupo de cima. Entendeu? Não performava no grupo de cima. Então, assim, para mim, o Alonso fez uma excepcional pilotagem. Excepcional desempenho. Excelente desempenho. Durante todo o final de semana. E para mim é o piloto do dia, o Alonso. Para mim é o piloto do dia. Eu tinha voltado na transmissão da Rádio Mais Recife com o Gabriel Bortoleto, mas eu tenho que fazer uma menção ao Alonso. O que fez o Alonso esse final de semana. O que fez o Alonso foi digno de tirar o chapéu. Vai lá, Murilo. Com certeza. Bom, nesse ponto, eu até vou concordar também, né, que o Alonso fez uma ótima corrida, que eu também sou fãzaço do Alonso, acho que foi, tirando, claro, sou ferrarista e tudo mais, né, torço, né, Leclerc, Hamilton, né, no certo ponto também as McLarens ali, né, ver toda essa dominância também é bem legal de acompanhar, né, do Piastri ali, do Norris agora brigando também pelo campeonato. Mas o Alonso é um piloto que eu sou muito fã também, por tudo que ele, na história dele, apesar de, como disse o Matheus também, né, a gente acompanhar em toda a história também, ele poderia ter conquistado mais títulos, né, teve várias chances aí de conquistar mais títulos, né, principalmente contra o Vettel, contra ali também em 2007, ali, apesar que o carro da McLaren, né, ali tava brigando, mas tava, na verdade, tentando brigar, daí, né, a gente foi para a última prova no Brasil, o Raikkonen levou. Mas, enfim, mas por toda essa experiência do Alonso, e nesse circuito também, né, como eu falei no início da live também, é um circuito que ele vai muito bem, principalmente se a gente pegar 2021, que foi, nossa, acho que foi, eu vou ser sincero para vocês, porque assim, eu vou só ser rápido aqui, porque a gente não tem muito tempo também para falar, mas
o GP da Hungria de 2021, isso eu tô falando sério mesmo, foi a corrida que fez eu voltar a assistir Fórmula 1. Foi a principal corrida que fez eu voltar a assistir Fórmula 1. Eu não assistia com tanta frequência. Foi a corrida que, principalmente por causa do Alonso, não foi nem por causa do Ocon que venceu, a gente viu que foi uma corrida também caótica, teve chuva, depois parou, a largada do Hamilton sozinho, não sei se vocês vão lembrar também, todo mundo no box, o Hamilton largando sozinho na pista, enfim, teve, claro, vários caos, mas foi a corrida que me fez voltar a assistir Fórmula 1, sério. O GP da Hungria de 2021 foi a corrida que, apesar de ser uma temporada histórica também, 2021, no seu contexto completo, né, mas foi a corrida que, em si, a partir do GP da Hungria de 2021, eu não perdi mais corridas, vamos falar assim. Eu assisti com frequência, vamos falar assim, e comecei a me interessar por Fórmula 1. Mas, enfim, só um adendo aí que eu fiz. Mas foi principalmente por causa do Alonso, por causa daquelas defesas que ele fazia contra o Hamilton, defendendo, acho que a 5ª posição também, eu acho. Não vou lembrar agora a 4ª, não vou lembrar agora qual posição que ele estava defendendo lá em 2021 no GP da Hungria também, mas era contra o Hamilton, nossa, defendia por fora, por dentro, o Hamilton não conseguia passar, apesar do Alonso errou depois, fritou o pneu, daí o Hamilton passou e foi embora, mas enfim, foi a corrida que fez eu voltar a assistir Fórmula 1 também, por toda essa experiência do Alonso e tudo mais, aí eu comecei a me interessar e fiquei sabendo de toda essa história também, e até por isso hoje estou aqui como, claro, agradecendo essa oportunidade do Fabrício, do Matheus, da Maria e tudo mais, de eu estar participando aqui mais uma vez, mas foi a principal corrida que fez eu voltar a assistir a Fórmula 1. Mas enfim, eu nunca tinha falado isso para vocês, mas eu achei um certo momento aí, eu acabei, deixa eu falar, né, para eles saberem também, e os youngers do nosso Brasil saber também dessa um pouco da minha história. Mas enfim, deixa eu comentar sobre o piloto do dia, senão ficar até amanhã cedo falando aqui. Vamos lá. Apesar disso, o Alonso fez uma boa prova, né? Eu achei também, foi uma ótima corrida, concordo plenamente com o Matheus também, a gente viu aí, e a Aston Martin que vem sofrendo bastante também, né? Mas eu ainda acho que o Bortoleto, não é por ser nacionalista, não é por ser só brasileiro, mas eu acho que o Bortoleto, por esse dado que ele vem mostrando no campeonato, e essa evolução que ele vem tendo, nesse ponto eu vou concordar então com a Maria, né, de Bortoleto ser o piloto do dia para mim também, porque, cara, o Bortoleto, obviamente, o Alonso tem toda a experiência, mostrou toda a experiência de um bicampeão mundial também hoje, então fez uma baita prova, veio uma baita corrida, isso que a gente não via, né, há bastante tempo também, né, do Alonso, mas enfim, mas o Bortoleto, eu fico com o Bortoleto de piloto do dia, eu acho que ele fez uma excelente prova também, né, apesar de ter só, né, não só, mas falo, ainda assim, largado em 7º, a melhor posição dele também no grid, na qualificação, então a gente tem que destacar isso também no grid, que ele conseguiu ontem também, a melhor posição né, dele largando também no grid, e ainda assim como piloto estreante na Fórmula 1, num carro que começou como o pior carro do grid, a gente vem destacando essa tecla aí também, né, a Sauber começou como o pior do grid no início do ano, né, mantendo esse desempenho que ela tinha no ano passado, e foi evoluindo, foi mostrando desempenho, já teve esse pódio com o Nico Hülkenberg lá no GP da Inglaterra também, mas relembrando que foi uma corrida caótica também, então foi um milagre que aconteceu com o Hülkenberg, mas o Bortoleto também vem evoluindo e vem mostrando a experiência que ele tem, quem vem tendo também, né, que ele vinha tendo também na Fórmula 2, nas categorias de base, sendo campeão também, óbvio, a gente não pode deixar de destacar isso aí, Bortoleto, que foi campeão das categorias de base logo no seu ano de estreia também, então vem no seu auge, vamos falar assim, o Bortoleto tá voando, né, então eu fico com o Bortoleto mais uma vez de piloto do dia, né, fez uma baita prova também na Bélgica, agora no GP da Hungria de novo, né, conquistando não só a melhor posição de largada no grid da qualificação, mas também então terminando aí na 6ª colocação, mantendo um desempenho aí fenomenal, espetacular e tudo mais. Então eu fico nessa questão com o Bortoleto por dar alegria pra gente, né, que a gente não tinha há anos, né, enfim, é isso. Meu piloto do dia, não tem o que destacar outro piloto, apesar do Alonso ter feito uma baita prova, mas fico com o Bortoleto dessa vez, né, porque tem que respeitar o cara, tem que respeitar o nosso menino, o nosso borboleto, como a gente zoa também. Mas é isso.
Realmente não foi só a posição dele, né, melhor na classificação, como a posição da própria equipe. Bortoleto, maravilhoso. Fabrício, você quer falar sobre o piloto do dia? Fernando Alonso. Pela corrida que ele fez, pelo trabalho que ele fez, que eu votaria no Bortoleto, mas o Alonso, ele foi incrível e me surpreendeu bastante. Eu não esperava ver o Alonso numa quinta posição. Então estamos bem divididos, Matheus e Fabrício com Alonso, eu e Murilo com o Bortoleto. Bom, vamos para a nossa última pergunta, que é o que podemos esperar do GP da Holanda, Matheus? Próxima parada, Holanda. Próxima parada do Campeonato Mundial de Fórmula 1, no Grande Prêmio da Holanda em Zandvoort. Holanda é uma pista curta, porém travada, de difícil ultrapassagem. E um bom ponto para se ultrapassar lá em Zandvoort é na curva 1, na curva do Tarzan, né? Só um título de curiosidade, o nome Tarzan é de um rapaz, né? Não é porque o cara é parecido com o Tarzan, não tem nada a ver por causa do personagem do filme do Tarzan, não tem nada a ver. O nome da curva, a curva Tarzan é de um rapaz que é parecido. Um cara forte, um cara que é forte, que é boa pinta e tem um biotipo do Tarzan, né? Do personagem do Tarzan, do filme do Tarzan. Então, é por isso que é denominado a curva do Tarzan e é um bom ponto para se ultrapassar lá. Você tem que colocar por dentro para passar lá. Por fora você não vai. Por fora você não vai. A não ser que você esteja... A não ser que o piloto de trás esteja muito bem posicionado. E casa do Max Verstappen, né? O Max Verstappen vai infernizar a equipe. Eu não duvido nada de que o Max Verstappen vai infernizar a equipe, vai tentar colocar atualizações no carro para esse Grande Prêmio da Holanda. Gente, vocês vão ver o que eu estou falando. Escrevem só o que eu estou falando. Verstappen vai infernizar a equipe para colocar atualizações no carro a partir de Zandvoort, a partir da Holanda, para tentar ganhar em casa. O Max Verstappen não vai querer passar vergonha em casa. Isso aí você pode contar nos dedos. Nos dedos e não me surpreenderia se ele pedir atualizações para o carro da Red Bull. E contrapartida, os McLaren é favorita novamente, favoritíssima, lá em Zandvoort, na Holanda, e não vai fugir disso. E a McLaren vai, com toda certeza, vai deitar e rolar lá em Zandvoort. O Norris ganhou no ano passado, então assim, estragando a festa, né, do Max Verstappen em Zandvoort, na Holanda. Então, o que podemos esperar é uma corrida aberta, com alternativas. E podemos ter um componente chuva, né? Em Zandvoort, na Holanda. Com certeza. Fabrício, por favor. A gente pode esperar uma corrida muito movimentada, já que é a Holanda, e não acredito no Verstappen, acho que a McLaren vai vencer essa corrida também, no final de semana. A McLaren é líder no campeonato, enfim, vem fazendo uma temporada incrível. Então, eu acho que a McLaren vence. E o Verstappen pode dar trabalho. Murilo? Com certeza. Podemos esperar mais uma vez uma boa corrida, né? Quem sabe? O Verstappen, pelo menos eu, acho que ele vai tentar alguma coisa, né? Como disse o Matheus, concordo também com o Matheus no que ele disse de talvez ele até, né, puxar o saco da Red Bull para tentar um resultado mais superior, mais para frente no grid aí, porque, né, tá correndo em casa, né, é um piloto que, se eu não me engano, é o que tem mais vitórias também em casa, se eu não estiver enganado, eu acho, não vou me recordar agora, né, então 3 vitórias, né, então é o maior piloto, né, tetracampeão do mundo, então tem toda aquela expectativa, a gente sabe também de toda aquela torcida laranja, aquele mar laranja, como a gente né, a gente vê, a gente comenta também, né, dos pilotos, dos torcedores holandeses, né,
Então, vamos falar assim, se torna uma certa pressão para ele mesmo, né? Então, claro que ele vai estar confiante e tudo mais, mas, né, com a fase que a Red Bull está vivendo é uma questão complicada. Então, nesse momento, acho que ele vai tentar, mas eu acho que vai ser complicado aí. Não vai, a gente, óbvio, não vai descartar da dominância da McLaren. Isso é fato, né? Então, só se, que nem, tiver uma corrida caótica, né? De novo, mas, enfim. Então, podemos esperar aí, então, né? Quem sabe o Verstappen brigando aí, ou melhor, tentando brigar. As dominâncias da McLaren novamente. Vamos ver se quem que vai sair na frente agora, se vai ser o Lando Norris, se vai ser o Piastri. Vamos ver, tá muito agora imprevisível. Claro que tem toda a questão do amadurecimento do piloto, tudo mais. Vamos ver como eles vão estar preparados depois das férias também, depois dessas 3 semanas de descanso, vamos falar assim, né? A Fórmula 1 então voltando só no final do mês. E vamos ver, né? McLaren então aí dominando, né? Esperamos que ver se ela continua então com essa dominância aí, que, né, provavelmente, vamos ver como os dois pilotos vão saber lidar com essa disputa do título, né? Quem sabe mais uma boa prova do Bortoleto, que continue assim, sempre evoluindo, sempre, né, brigando pelas posições acima. Só vou fazer um comentário rapidinho então do campeonato de pilotos e construtores. Piastri então liderando com 284 pontos, o Norris com 275, então 9 pontos de diferença, o Verstappen em terceiro, o Russell em quarto, o Leclerc em quinto, Hamilton em sexto, esses os 6 primeiros, né? E depois no construtores, a McLaren dando uma surra, vamos falar assim, na Ferrari, com 559 pontos contra 260 pontos da Ferrari. Então é quase 300 pontos de vantagem que a McLaren tem. Isso é extremamente, cara, uma surra daquelas mesmo. Pra cima da Ferrari e das outras equipes também, você vê a dominância, né, vamos falar assim, grotesca da McLaren pra cima das outras equipes, né. Então, depois ali brigando com a Ferrari, tem a Mercedes com 236, está chegando também por essa vice-liderança do Campeonato de Construtores. A Red Bull em quarto, com 194 pontos, mas não tem muito o que fazer, né? Só o Verstappen que pilota, né? Que pode entregar um desempenho superior. Depois a Williams em quinto com 70 pontos. Aston Martin agora ultrapassa a Sauber na sexta posição. Então a Aston Martin vai a 52 pontos com essa quinta posição do Alonso e a sétima posição do Stroll. É o suficiente, né? Foi o suficiente, na verdade, para ultrapassar a Sauber. Então vai a sexta colocada, a Aston Martin. Depois a Sauber em sétimo. Mesmo com essa posição do Bortoleto em sexto, ela cai uma posição, mas fica com 51. Então 1 ponto apenas de diferença da Aston Martin agora. Aston Martin com 52, Sauber com 51. Racing Bulls com 45, a oitava colocada. Haas em nono com 35 e Alpine na última posição com 20 pontos na 10ª posição. Mas podemos esperar, né, mais uma ótima corrida na Holanda e vamos ver como que vai sair as equipes aí e quem sabe o nosso Bortoleto para ter um desempenho bom e sempre evoluindo com o carro da Sauber também. Mas é isso. Bom, Fabrício, você quer que eu... Por favor. Então, Young Racers, muito obrigada, Matheus, muito obrigada, Murilo, muito obrigada, Fabrício, foi ótimo fazer essa live com vocês. Vemos vocês de volta no GP da Holanda, vai demorar um pouco, não sintam nossa falta. Um beijo e eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, muito obrigada.